A mente humana é um território vasto e quase indomável. Freud dizia que não somos donos da nossa própria casa, e talvez essa seja uma das frases mais desconfortáveis e libertadoras que já foram ditas sobre nós mesmos. Porque quando ele fala sobre a casa, ele fala da mente, e quando fala de dono, fala do ego que insiste em acreditar que está no controle. Mas na verdade, somos conduzidos por forças que raramente compreendemos. Instintos, desejos, memórias reprimidas. O inconsciente, como Freud o chamou, é o palco onde acontece a maior parte da nossa vida, só que de cortinas fechadas. É curioso como passamos tanto tempo tentando controlar o que sentimos, tentando parecer racionais, enquanto boa parte do que fazemos nasce do que não conseguimos ver. Freud não falava isso para nos condenar, mas para nos convidar à consciência. Tornar o inconsciente consciente, dizia ele, é o verdadeiro caminho da libertação. Essa ideia muda tudo, porque revela que não há crescimento sem olhar para dentro. Que a liberdade emocional não vem de ignorar o que nos incomoda, mas de compreender o que nos habita. Muitos se enganam ao pensar que Freud falava apenas de sexualidade ou traumas de infância. Na verdade, ele falava de humanidade. Ele estudava o que nos move, o que nos fere, o que nos faz repetir padrões. Quando afirmou que a voz do inconsciente é sutil, mas não descansa até ser ouvida, ele nos lembrava que tudo aquilo que evitamos enfrentar volta, de uma forma ou de outra, disfarçado em atitudes, escolhas ou silêncios. E quanto mais tentamos calar essa voz, mais forte ela se torna. Pense em quantas vezes você reagiu de forma desproporcional a algo pequeno. Quantas vezes se sentiu ferido por algo que parecia banal. Quantas vezes se viu repetindo o mesmo erro, mesmo jurando que seria diferente. É o inconsciente atuando. E não há vergonha nisso. Freud acreditava que compreender essas forças não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Porque olhar para dentro exige mais força do que qualquer batalha externa. Ele dizia também que ser completamente honesto consigo mesmo é um bom exercício. E esse talvez seja um dos maiores desafios do nosso tempo. Vivemos cercados de distrações, de influências e de ruídos que nos afastam do próprio eu. Fingimos estar bem para os outros, mas esquecemos de estar verdadeiramente bem para nós. A honestidade interior é uma forma de cura, e ela começa quando paramos de julgar nossos sentimentos e passamos a compreendê-los. Freud acreditava que o sofrimento é inevitável, mas também acreditava que ele tem um propósito. A dor é o preço que pagamos por nos tornarmos conscientes. Essa frase soa dura, mas ela guarda uma sabedoria profunda. Porque quando a consciência desperta, o sofrimento ganha sentido. Ele deixa de ser punição e passa a ser aprendizado. Cada desconforto é uma mensagem, e cada crise, um convite. Talvez por isso Freud tenha dito que onde há id, deve haver ego. Em outras palavras, onde existem impulsos inconscientes, deve surgir consciência. A transformação emocional acontece quando o ego, essa parte racional que tenta dar sentido à vida, aprende a dialogar com o inconsciente, em vez de negá-lo. Quando o que está nas sombras começa a ser iluminado pela razão e pela empatia. A psicanálise na essência é isso, um diálogo entre o que sentimos e o que compreendemos. E Freud,
muito antes da neurociência moderna, já intuía que nossas dores emocionais não são sinais de fraqueza, mas janelas para a compreensão do que ainda não está resolvido. Ele acreditava que as emoções não expressas nunca morrem, apenas são enterradas vivas e voltam de piores maneiras. E você sabe quantas vezes o corpo grita aquilo que a mente tenta esconder? Quantas vezes a ansiedade, a irritação ou o cansaço são apenas mensagens do inconsciente tentando ser ouvido? Freud nos ensina que ignorar a mente é viver em guerra silenciosa consigo mesmo. Que quanto mais negamos o que sentimos, mais nos afastamos da integridade emocional. E que não há evolução sem aceitação. Aceitar não é se conformar, é entender o que está por trás de cada emoção, porque todo sentimento traz um pedido escondido. O medo pede segurança, a raiva pede respeito, a tristeza pede acolhimento. Quando entendemos isso, paramos de lutar contra o que sentimos e começamos a aprender com o que sentimos. Freud também dizia que amar e trabalhar são as duas grandes metas da vida. E se pensarmos bem, tudo o que buscamos gira em torno disso: amar o que fazemos, amar quem somos, amar quem nos cerca, e encontrar um propósito que nos faça sentir úteis. Mas o amor, para Freud, nunca foi simples. Ele via o amor como uma força ambígua, criadora e destrutiva ao mesmo tempo. Capaz de nos curar, mas também de nos revelar as partes mais sombrias de nós mesmos. Quando amamos, o inconsciente se manifesta com toda a sua intensidade. Projetamos no outro o que falta em nós, idealizamos, tememos perder. E quando o amor se desfaz, descobrimos que boa parte da dor não é pelo outro, mas pela imagem que criamos dele. Freud dizia que a perda de um amor revela o quanto de nós estava investido nele. É por isso que as separações doem tanto, porque nelas morre uma parte do que acreditávamos ser. E é justamente nesse processo que começamos a amadurecer emocionalmente. Quando compreendemos que o amor verdadeiro não é a ausência de dor, mas a capacidade de crescer a partir dela. Quando deixamos de buscar no outro a salvação, e passamos a enxergar no vínculo uma oportunidade de expansão. Freud acreditava que amadurecer é aprender a lidar com a frustração, a entender que nem tudo será como queremos, e que o controle total sobre a vida é uma ilusão que causa sofrimento. Ele dizia: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. E essa frase é um espelho incômodo. Porque muitas vezes dizemos querer mudar, mas ainda estamos apegados às crenças, hábitos e emoções que alimentam o que nos fere. Curar-se exige desprendimento. Exige deixar morrer o velho eu, aquele que se acostumou com o caos e com o medo. Freud via o autoconhecimento como uma travessia, e não como um destino. Ele acreditava que somos feitos de conflitos, e que o equilíbrio emocional não é eliminar o caos, mas aprender a dançar com ele. Aceitar que a vida é feita de opostos, razão e emoção, luz e sombra, prazer e dor. E que cada um de nós é o resultado desse movimento constante entre forças que tentam coexistir. Ele também dizia que a felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Essa talvez seja uma das frases mais libertadoras de Freud, porque nos convida a abandonar as fórmulas prontas e a descobrir o próprio caminho. A felicidade não é um padrão,
é um estado de harmonia interna, e só nasce quando paramos de buscar fora o que precisa ser construído dentro. Freud nunca prometeu respostas fáceis. O que ele nos ofereceu foi um espelho. E ao olhar para esse espelho, percebemos que conhecer a mente humana é conhecer a si mesmo. Que o inconsciente não é um inimigo, mas um guia. E que quanto mais o compreendemos, mais livres nos tornamos das repetições que nos aprisionam. Afinal, como ele mesmo dizia, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. E é nessa linha tênue entre dor e coragem que nasce a verdadeira transformação. Porque não há cura sem consciência, e não há consciência sem atravessar o que mais evitamos. Se existe algo que Freud gostaria que lembrássemos, é que todo ser humano é um mistério em construção. Que por trás de cada comportamento, há uma história, por trás de cada medo, há um significado, e por trás de cada defesa, há um desejo de proteção. Quando passamos a olhar para nós mesmos com essa compaixão profunda, começamos enfim o processo de reforma interna, aquele que não busca a perfeição, mas verdade.